Olá e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Hoje vamos falar de um satélite estranho que alegadamente já percorria a nossa órbita muito antes do primeiro satélite humano chamado Sputnik. Fique connosco para saber tudo. Ora então, cá estamos para mais um vídeo. Este que vem depois da senda dos vídeos da Lua. Foi uma autêntica saga, não foi? Sim. Andamos pelo espaço, viajamos para a Lua, não viu. Tem que ver. Portugalmístico.com/canal é onde vai encontrar os 47 vídeos que nós já fizemos, sendo que os últimos 4 são exatamente sobre a ida à Lua. Se era verdade, se não era, não vai poder perder, vai ter que ver. No entanto, agora estamos em órbita da Terra, Jorge. Exato, mas vamos falar do Black Knight. Ora, Black Knight que é o... Este que é um satélite de cor escura, aparentemente pelas fotos que saíram para público, que tem orbitado a Terra. Consta-se, ou alegadamente consta-se que está a orbitar a Terra há 13 mil anos. Será que isso era possível? Ou há mais de 13 mil anos. Nunca vamos saber, não vamos poder responder a isto, mas podemos desde já dar algumas explicações. Porquê que se chama Black Knight? Como tu disseste, ele é aparentemente todo de uma cor escura. É de facto, segundo as fotografias e segundo as visualizações, esta é uma das fotografias mais conhecidas quando nós falamos do Black Knight, mas esta é daquelas que não nos explica muito mais. É um ponto preto numa figura estranha que está a orbitar a Terra. Nós vamos explicar tudo, porque é que ele é o Black Knight, vamos explicar de facto toda esta confusão dos 13 mil anos, mas assim, quem é que viu, ou melhor, quem foi o primeiro a registar o Black Knight? Sim, e consta-se que o primeiro a registar, não o Black Knight, mas sim os sinais de rádio que supostamente têm origem no Black Knight, foi Nikola Tesla. Ok. Um dos maiores inventores da humanidade. Nikola Tesla, que é exatamente aquele que devia fazer parte dos livros de escola de todo o mundo e não aparece num único. Hoje em dia eu diria que o Nikola Tesla ele é austríaco, porque aquilo era o Império Austríaco. Exato. Embora hoje em dia seja a Croácia. Mas eu diria que o Nikola Tesla hoje em dia é o sweetheart da internet. A grande maioria das pessoas que percebem de ciência ou que investigam sobre ciência têm o Nikola Tesla como alguém muito importante. Porquê? Ele foi de facto uma figura importantíssima. Ele trabalhou para Edison, o suposto inventor ladrão daquilo que o Nikola Tesla inventou, da eletricidade. Exato. Trabalhou para Marconi, outro ladrão que ele de facto forçou o Nikola Tesla a fornecer-lhe a utilização das patentes. Exato, e estamos a falar aqui do gênio da ciência e da tecnologia, um grande inventor. E ele ao trabalhar para Edison, ele inovou os próprios componentes que Edison já fabricava naquela altura. Este Nikola Tesla nasce então no Império Austríaco, que hoje é a Croácia, em 1856, ainda no século XIX, mas depois ele emigra para os Estados Unidos, onde tenta se ingrar a nível de ciência, a nível de invenções. Ele tem imensas invenções logo em inícios de carreira que foram utilizadas, como eu estava a dizer, por alguns grandes inventores que Exato. São creditados como se fossem os inventores e não foram. Exatamente. Invenções essas que incluem, por exemplo, invenções de corrente alternada de energia. Que é provavelmente a mais importante. Exatamente, que foi para combater a ideia que ele também já tinha criado da corrente elétrica a dita normal. Depois tens a eletrificação através das linhas férreas. Exato, tens as lâmpadas fluorescentes e a captação de rádio, de sinais de rádio de uma forma funcional. E wireless também, ele foi inventor a energia wireless que ele provava através de vários mecanismos que ele inventou ser possível energia zero, ou seja, energia livre
encontrado em qualquer lado de forma wireless e segura. Sim. Ou seja, não precisávamos andar com estes fios. Se vissem o que nós temos aqui debaixo e ali atrás, está cheio de fios. Se o Tesla fosse de facto o grande inventor e não Edison, que depois lucraram com a venda de uns cobrezinhos para fazer fios, etc. Se o Tesla fosse o grande inventor que foi e respeitado como tal, se calhar hoje andávamos todos com coisas wireless. Tem coisas wireless? Pois provavelmente tem, e Tesla falava já da utilização de telemóveis, como funcionariam, falava já da utilização da internet. Exato. Só que ele ainda nem imaginava a que nível isto iria chegar. Sim, mas ele conseguiu prever mais ou menos como é que seriam os nossos sistemas atuais. Ele disse que nós íamos conseguir comunicar a nível global e que a tecnologia iria caber dentro dos nossos bolsos. Isso de facto já está a acontecer. Quando o Tesla começa a levar na tromba e a ser assaltado e a ser roubado, ele decide seguir sozinho para Colorado Springs, seguir sozinho para os seus próprios projetos, certo? E um destes grandes projetos é a Torre Wardenclyffe, uma torre que provavelmente, se já leu sobre o assunto, já viu esta imagem. Esta torre, curiosamente, hoje em dia, nos últimos anos, está a ser replicada em vários locais da Rússia, sabe-se lá porquê, mas está a ser replicada. É uma torre cuja ideia é controlar a energia wireless e também fazer captação e descodificação de sinais rádio. E foi por causa da utilização desta torre que Tesla nota um sinal estranho, certo? Exato. E então estes sinais, e portanto ele começa a receber tudo isto a partir de mais ou menos... Ele descobriu isto em 1899. Já com o Wardenclyffe Tower em funcionamento. Ele começa a perceber um padrão de sinais de rádio que não faziam sentido chegar, não é? Exatamente, não fazia sentido porque naquela altura não havia propriamente equipamentos para descodificar ou para perceber o tipo de sinais. Ou seja, quando ele faz a primeira torre capaz de apanhar sinais fortes, mas que não tínhamos tecnologia suficiente até então para apanhar, ele começa a distinguir alguns sinais. Nomeadamente, ele apanha os sinais do Sol, os sinais de Vênus, de Mercúrio e por aí fora, e ele identifica no meio destes sinais todos um sinal inteligente em padrão, que não era de certeza absoluta, sendo ele um cientista e outros cientistas mais tarde corroboram tudo isto, que não era de certeza absoluta nenhum sinal rádio ou nenhuma emissão, eles chamam LDS, nenhuma emissão fora da normalidade, porque tinha um padrão. Exato, ele conseguia distinguir aquilo que era distúrbio de sinais provocados pela eletricidade natural, exatamente, ou pelo cosmos, ou pelas emissões dos planetas ou dos corpos celestes. Ele conseguia distinguir e conseguia isolar aqueles sinais emitidos por algo extraterrestre. Extraterrestre, neste caso, porque é fora da Terra. Fora da Terra. E, curiosamente, Tesla acaba por ser conhecido porque ele vem mais tarde numa revista, se não estou em erro. Colliers, a revista chama-se Colliers. Nessa revista ele vem então, acho que em 1906, ele vem a publicar toda a ideia sobre estes sinais estranhos que ele apanhou, certo? Sim, e é ridicularizado, como é óbvio. É ridicularizado, é posto de parte. Mais do que posto de parte, porque assim, estávamos numa altura em que ninguém nunca tinha ouvido falar ou sequer ponderava a ideia de extraterrestres. Exato. Não é? E Tesla estava muito à frente da comunidade científica que havia naquela altura. E curiosamente Tesla, nessa altura, ele fica conhecido por não arredar pé daquilo que ele descobriu, e não só isso, ele próprio afirma que a única lógica que ele via seria, pelo menos até à altura, seria que aquele sinal, porque tinha um padrão, mas que não era constante, era um padrão que aparecia e desaparecia, também isso em padrão, logo ele considerou que provavelmente viria do planeta Marte. E ele começou a ser muito conhecido porque era o defensor dos marcianos, e ele então não arredou pé, manteve tudo aquilo que disse, investigou cada vez mais e, curiosamente, até emitiu toda uma ideia de não só o padrão é descodificável, como ele é matemática pura, portanto, mais cedo ou mais tarde isto iria ser utilizado até para descodificar. Sim, ele notou, de facto, que as alterações que ocorriam, elas eram percebidas em intervalos regulares e com uma ordem numérica clara. Sim. Ou seja, de facto havia aqui um padrão e era necessário descodificar isto, coisa que não aconteceu naquela altura. O episódio de hoje é sobre o Black Knight e nós vamos falar-lhe do Black Knight,
voltamos à ideia do Black Knight, e pouco tempo depois de Tesla já ter dito tudo isto e falado de tudo isto, pouco tempo depois, Jørgen Ols, um norueguês, um perito em rádio, é operação de rádio, ele começa a pegar, também ele, do outro lado, portanto, Noruega, Estados Unidos, em Colorado Springs, ele começa a pegar, foi em 1915, ele começa a pegar nos LDS todos estes padrões, e ele começa a tentar acompanhá-los, e ele próprio chega à conclusão que tem que ser obrigatoriamente qualquer coisa em órbita da Terra. Curiosamente, em 1915 já se falava da ideia de um dia o ser humano pôr satélites. Mas o primeiro satélite é só para o ar em 1957. Exatamente. Falamos Foi o Sputnik. O Sputnik 1, enviado pelos soviéticos. Ora, se já havia emissão de um satélite e os seres humanos só puseram lá em 1957, como é que havia lá um satélite? Exatamente. E há uma confirmação, isto 69 anos depois de Tesla ter posto em público que conseguiu capturar estes sinais. Já em 1968, a Sociedade Americana de Física confirmou que estava a receber de facto estes sinais. E havia até artigos publicados. Sim, os mesmos que Tesla já tinha conseguido capturar. Notou-se que também eram de fontes extraterrestres e que poderia ser então deste satélite, o Black Knight. É com o Ron Bracewell na Universidade de Stanford que se vem a tentar seguir o próprio do satélite. É verdade que ainda não tínhamos tecnologia para chegar ao ponto deste género de fotografias. Este género de fotografias são mais tardias, são feitas bastante mais tarde, muito próximo de nós lançarmos o nosso satélite. 3 anos antes do nosso primeiro satélite, o Sputnik, ser posto lá, já havia lá um satélite de certeza absoluta, porque estava provado por vários países. Sim, e aconteceu aqui algo curioso nesta altura, porque os americanos pensavam que aquilo que estavam a ver, o satélite, que era soviético nesta altura, e os soviéticos pensavam mesmo da América, que aliás, pensavam que o satélite era americano. Chegaram a haver problemas entre a espionagem deles, porque os americanos não acreditaram quando o Sputnik é o primeiro satélite, porque achavam que já lá estava um posto por eles. Exato. No entanto, a verdade é uma, ainda não existia tecnologia para fazer o que o Black Knight faz. Porque, quando nós pomos um satélite, e não sei se sabe, nós temos mais de 100 mil, neste momento, mais de 100 mil, Jorge, é só lixo no espaço. Ainda nos queixamos que vamos à praia e que deixamos tudo sujo. Pois, vamos ao espaço e fazemos o mesmo. E se tivéssemos ido à Lua, também estava suja, só que não fomos. Vamos a criar uma camada de lixo que é para nos protegermos dos meteoritos. Uma camada de lixo protetora. Mas nós temos de facto mais de 100 mil satélites, e curiosamente todos os satélites eles orbitam à volta da Terra, normalmente num dos paralelos funcionais, certo? E sempre na direção do movimento da Terra, porque eles não têm um combustível próprio. Logo, eles vão aproveitar o movimento de translação, neste caso de rotação da Terra, para eles próprios fazerem a sua órbita. Exato, aproveitam o movimento natural da órbita. Só em 1960, e troca o passo, entre 60 e 63, é que nós conseguimos pôr satélites de órbita polar, ou seja, já exige que tenham energia própria, porque eles vão cruzar a Terra de outra maneira, de maneira a passar pelos polos, que eram os satélites utilizados para mapear, para ver os mapas. Monitorizar. Para monitorizar toda a Terra. Aliás, os primeiros grandes satélites espiões são estes, exatamente de 1900 e tal. Mas o Black Knight ainda, até nisto, inova. Portanto, ele não vai de acordo com todos, ele também não está polar como os outros. O movimento é retrógrado, ou seja, ele anda ao contrário do movimento natural da órbita. E tem uma órbita polar. E é mais rápido 2 vezes que os satélites atuais. Existe algum satélite dos seres humanos que neste momento faça isto? Existe. Foi lançado em 1998. É um satélite de facto de órbita polar retrógrada, que é para... tem a ver, se não estou em erro, com GPS e movimentos terrestres. De qualquer das maneiras,
Se só foi em 98, a altura também é que a ISS já foi montadinha, toda bonita lá em cima. Nessa altura já tínhamos uma tecnologia já bastante mais avançada, não é? Mas o Black Knight já lá estava antes de qualquer satélite. Exatamente. Aliás, se de facto estes sinais foram emitidos pelo Black Knight, ele já está lá muito antes do Tesla. Mas queres saber que nós não estamos a conspirar? Tenho aí uma fotografia bonita. Não, eu tenho mais para lhe mostrar. Este é o Black Knight. Estas imagens são imagens melhoradas, ou seja, elas vão ter um aspecto alterado. São imagens melhoradas das imagens retiradas da visão da ISS. E ali está o Black Knight. Ou seja, o satélite existe. Ele é descrito como tendo uma luz vermelha ativa, piscante, o que faz todo sentido, porque nós, luzinhas vermelhas, que eu saiba, exige energia. Ele também anda ao contrário, exige energia. Mas não foi feito por nós. O que é que ele está lá a fazer, Jorge? Exato. Nós também não vamos saber se é um satélite, de facto. Pode ter outro tipo de operação. Ou, sabes que, ou segundo um senhor chamado Duncan Lunan, em 1970 ele consegue, através de fórmulas matemáticas, ele consegue chegar a um apontamento na cúpula celeste, de onde se referia todos aqueles números, todos aqueles padrões. E o apontamento dá diretamente para um sistema solar binário na constelação de Epsilon Bootis, e o apontamento chega ao ponto de explicar o número de planetas de onde é proveniente aquela sonda. Vamos deixar de lhe chamar um satélite. É uma sonda. E é proveniente do 6º planeta daquele sistema solar binário da constelação de Epsilon Bootis, que provavelmente tem 2 luas, porque ele chega ao ponto de explicar quantas luas tem cada um dos 8 planetas deste sistema binário. Ok, então pode funcionar aqui como um instrumento de comunicação com alguns... Curiosamente, outra das coisas que o Black Knight faz, e também está reportado, é que ele elimina alguns sinais rádio. Aliás, houve um problema com uma coisa da NASA. Sim, foi com Gordon Cooper. Estava no Mercury 9. Exato, que foi destacado para o projeto Mercury, em que fez 22 órbitas à volta da Terra. O primeiro homem a dormir no espaço. O primeiro homem a dormir, e que de facto ele ficou, os equipamentos de comunicação ficaram inoperáveis. Ele falhou por alguma razão. Aliás, o próprio Gordon Cooper explica. Ele diz que houve falhas, logo a seguir, a uma luz verde que se aproxima da cápsula. Exatamente. Mas é exatamente na altura em que se passava ali qualquer coisa. E ele comunica com a Terra. Sim, nessa altura. Ele comunica com uma estação de rastreamento que estava a acompanhar... australiana. Exatamente, que estava a acompanhar a missão do Gordon Cooper, do astronauta, e que foi essa estação a quem reportou o incidente. E de facto a estação conseguiu comprovar aquilo que estava a acontecer. E não só confirmou, e isto é importante, não só confirmou, como registou e acompanhou no radar. De facto havia qualquer coisa a interferir, ou pelo menos a acompanhar, tal como o próprio do astronauta Gordon Cooper dizia. Exato, e algo que aconteceu também na nave foi que os níveis de dióxido de carbono subiram por causa dessas falhas. Ou falhas no sistema. Falhas na máquina. Espera, então a NASA, a partir desse momento, foi obrigada a aceitar que há qualquer coisa esquisita no espaço. Não, eles não disseram isso. Então o que é que disseram? Quando Gordon Cooper afirma que uma luz verde se dirigiu para a sua cápsula, a NASA... todo o sistema por trás da NASA também, não é só nada. A explicação oficial da NASA foi de que, como os níveis de dióxido de carbono subiram, o Gordon Cooper, o astronauta, estava a passar por um processo de alucinação. Curiosamente, não foi na Terra um processo de alucinação. No entanto, após ter confirmado oficialmente esta operação de rastreamento que estava na Austrália, curiosamente, 3 dias depois, os documentos desaparecem e não há provas nenhuma se eles dão o dito pelo não dito, tal como combinado com a NASA. E no fim da viagem, quando eles inspecionaram o aparelho não possuía qualquer falha nos equipamentos ou nos aparelhos. E então já tinha ouvido falar do Black Knight? Black Knight, então, um satélite ou uma sonda que já orbitava a Terra bem antes de nós inventarmos sequer a possibilidade de orbitar a Terra.
Vamos ainda falar mais. Fique connosco. Ora, de facto, o Black Knight é mais um dos grandes mistérios, e este é um mistério que se pode dizer, pronto, mas isto se calhar, o Nikola Tesla se calhar enganou-se, é uma coisa antiga, 1800 e tal, só que depois em 1915, em 1930, em 1963 com o tal Gordon Cooper que estavas a falar na Mercury 9, mas isto continua a ser tudo muito antigo. Sim, antes de 1969, e se pôr os pés na Lua, nada é verdade. Sim, há muito mais gente, entusiastas, que se dedicaram a monitorizar a atividade do Black Knight e a tentar comprovar a sua existência. E por exemplo, mais. a própria NASA e o próprio Departamento de Defesa americano, eles também estavam muito interessados Os nisso. que negam também falaram do assunto, Claro, contam tudo. eles negam à praça pública, mas eles certamente devem saber muito mais do que nós. Claro, mas antes disso eles disseram que estava lá qualquer coisa, certo? Exatamente. Através de astrónomos. Sim, eles destacaram astrónomos com o objetivo de investigar, acompanhar tudo de acompanharem e investigarem esta situação. Há um astrónomo, Clyde Tombaugh, Que é? foi aquele que descobriu Plutão também, que foi destacado também para monitorizar então a atividade do Black Knight, e ele descobre 2 satélites. Exatamente, Afinal, portanto, além do Black Knight, sim, se calhar há um White Knight. ele descobre o Black Knight e descobre outro satélite, que não se sabe muito bem. Não se tem grandes informações, Exato. porque lá está, foi a partir de 1954, se não estou em erro, que isto acontece. Logo, este comitê que pertence à NASA já não vai reportar diretamente com o público. Sim, e lança um artigo 3 anos antes do lançamento do satélite Sputnik, foi aquilo que nós falámos há pouco. Exatamente, a confirmar- falar disso. A falar que de facto há qualquer coisa que está a orbitar a Terra, e depois começou esta história toda de que eles estavam, que o inimigo estava a espiar. Ou seja, Os na Guerra Fria, movimentos, na Guerra Fria, ambos achavam que tinha sido o outro. Sim. E não foram. E estamos a falar na era da guerra espacial, nesse tempo. O próprio do tipo que depois estava a fazer a monitorização do Sputnik afirma que também se tinha conhecimento de um satélite americano, que não era americano. Ora, isto é aqui uma confusão. Sim. Mas há mais registros de gente a acompanhar isto, certo? Sim, há também há aqui o registro na Universidade do Novo México, de também ter encontrado evidências também nesta altura, em que o Departamento de Defesa americano também encontrou. Existe também em 1957 um senhor chamado Luís Carlos Corrales, do Ministério de Comunicações da Venezuela, que ao fotografar o Sputnik 2, aqui já temos o segundo, que ao fotografar o movimento do Sputnik 2, ele fotografa... Acaba por fotografar uma ou outra coisa. Ele fotografa o dito Black Knight, ou seja, ele também aparece ali junto do satélite. Isto quando passava por Caracas. Ou seja, há imensas provas do satélite. Espera, Jorge, qual é a explicação da NASA? A explicação da NASA, o que eles dizem é que uma das portas... O que é que esses nazis, nasas nos dizem? É que uma das portas de um dos satélites que foi lá para cima... Não, da ISS. Uma das portas da ISS que se soltou. Mas espera aí, a ISS só foi lançada em 1998. Pois, mas eu acho que a NASA tem um problema com números. Aliás, tem um problema tão grande que a identificação do Black Knight não é feita só porque anda ali um pedaço de qualquer coisa a voar. Não, é feita porque faz uma emissão eletromagnética e de ondas rádio identificável com um padrão. Sim, ele emitiu, aliás, muito recentemente, ainda foram apanhados sinais do Black Knight. E isto porque há um padrão que é acompanhado desde o próprio Tesla. Exatamente. Desde que o Tesla conseguiu capturar este padrão na sua torre E que ainda ninguém conseguiu refutar aquela descodificação feita pelo Duncan Luna. Exato, que é o escocês. Temos um padrão de sinais de rádio desde 1899 que continua presente. Sabes quem foram os últimos a apanhar, a fazer este movimento e a falar sobre isso? Foi do Stephen Hawking. O Stephen Hawking tem criou
Ele não tem nada porque agora ele já não tem, ele já não está cá, portanto já não tem. Mas o Stephen Hawking criou uma iniciativa que eles chamam de Stephen Hawking's Breakthrough Listen Initiative, e esta iniciativa é nada mais nada menos do que uma iniciativa tipo SETI, de procura de vida extraterrestre, e que está a registar todas as ondas rádio à volta da Terra. Serve também para acompanhar o geomagnetismo provocado pelas emissões solares. Exato, mas chama mais a atenção este padrão porque está a acontecer muito próximo da Terra. Sabes como é que lhe chamam também a este sinal? É o WOW Signal. Se procurar na internet vai encontrar uma série de referências, não só ao Black Knight, mas também ao WOW Signal. Falamos-lhe de geomagnetismo, que Stephen Hawking ajuda a perceber. Não é só o Stephen Hawking, nós também. Sim, e onde é que nós temos? Temos no georritmo, não é? Exato. Nós temos o georritmo para que possa ver todos os meses onde o Jorge faz a sua aproximação astrológica. Obviamente que é uma aproximação generalista, é a energia da zona, não é a sua energia, é a energia da zona, onde vai ter o ímpeto, as emoções e uma série de outras informações. E depois temos exatamente o geomagnetismo e a energia lunar, que vai dar um remate final para perceber o tipo de tensão que há. Já viu o georritmo deste mês? Pois já sabe, www.portugalmístico.com/georritmo. Não pode perder. Existe ainda mais evidências, nomeadamente também de uma corporação americana do nome Grumman Aircraft, que durante 2 semanas fotografou o Black Knight, que não existe qualquer prova ou fotografias que se tornaram. Ou seja, eles fizeram isso, era um classified, portanto é uma coisa top secret, não foi para divulgação pública. Não saíram para a praça, não se sabe muito bem o que é que eles fotografaram, mas eles tinham esse objetivo. E em 1998, já também muito recente, o vai-vem espacial Endeavour também registrou 5 fotos do satélite e que até foram publicadas no site da NASA. Aliás, fotos essas, que foi como nós começamos, são aquelas fotos muito engraçadas, muito ao alto, e que já deu para entender que depois, com aquela reconstituição que está aqui do aspecto geral do Black Knight, vê o porquê de aquelas fotos serem assim. Exato. E este é o Black Knight. Sabia? Não sabia? Pois cá está, mais um grande mistério, o Black Knight. Fala-se também que a NASA ia tentar capturar o Black Knight, nas minhas dúvidas. Fala-se disso, sim senhor. Aliás, há um whistleblower. Um whistleblower são aquelas pessoas que vêm a público dizer coisas que descobriram. Há um whistleblower que veio a público dizer que apanhou algumas informações internas na NASA, que a NASA pretendia fazer a captura desta porta da ISS. Claro, primeiro começou com uma porta e agora já querem capturar a porta. Mas, porque é uma porta importante. Exato, mas de certa forma, porque é o nome de Black Knight? O que é que dão este nome? Black Knight é, antes de mais, uma simbologia importantíssima. A ideia de falar de Black Knight, existe sempre muita simbologia na cor negra e no cavaleiro. Okay? E Black Knight é o cavaleiro negro. Quando aparecem cavaleiros negros nas histórias, eles são secretos, não se sabe quem são. Exato. E estão normalmente para dominar. Okay? E quando aparece alguém para dar nome a este evento estranho, não se sabe muito bem quem vendeu o nome Black Knight. E curiosamente até há um filme do Batman, também chamado o Black Knight, que fala deste secretismo, não é? Também aparece aquela luz no céu, com um morcego negro. Que curiosamente é extremamente parecido. Aliás, o carro do Batman é extremamente parecido com o nosso amigo Black Knight. Não sei, talvez para distorcer aqui. Não vá alguém, é para ridicularizar. Quando alguém vê o carro do Black Knight e depois vê aquilo que nós mostramos, vai dizer: aquilo é do Batman, e ri-se. E, mais uma coisa abafada através do ridículo e da ignorância de quem não quer saber, porque é muito assim. Black Knight é também tendencialmente o nome que é dado por algumas ordens mais secretas ou ramos de determinadas ordens. Black Knight é o nome dado por todos, ou melhor, a todos aqueles que são externos à ordem e que querem destruir a ordem. Ou seja, uma ordem secreta mais antiga, por exemplo, uma ordem como os Templários,
fazia sempre, dava sempre o nome de Black Knight, o Cavaleiro Negro, era sempre aquele que era o inimigo número 1, ou determinava o inimigo número 1 da Ordem dos Templários. Ou seja, imagina que se está nas Cruzadas e os Templários descobrem que há uma série de cavaleiros que vêm para tentar derrotar, durante as Cruzadas, os Templários. Pois então, esses eram os Black Knights. E é daí que vem toda a simbologia. Se existem White Knights, pois, pelos vistos, havia aí um tipo que dizia que eram dois. Dois ou não, não interessa. Um é de certeza. A mensagem foi descodificada e aponta para extraterrestres. A ser de extraterrestres ou não, não sei. Mas não estou a imaginar os seres humanos, há muito tempo atrás, a pôr um satélite, a não ser que tenham sido os mesmos que fizeram pirâmides com pauzinhos e depois atiraram satélites com outros pauzinhos, porque os seres humanos são incríveis. Não perca o resto dos episódios que nós vamos trazer para si. Estamos a aproximar do episódio 50 e estamos aí a preparar qualquer coisa desmistificantemente estranha. Sim, e de facto nós também já falámos aqui de civilizações antigas e com tecnologia muito superior à nossa, à que temos agora, que podiam ter muito bem ter projetado máquinas como estas. Exatamente. Porque há registros e evidências, por exemplo, na antiga Suméria, dos Anunnaki, que faziam transportes dos recursos que encontravam cá para fora da Terra. Exatamente, alguma coisa tinha a fazer uma monitorização. Até que ponto isto poderia significar algo deixado desse Até tempo? pode ser um lixo espacial dessa altura. Obviamente que um lixo espacial que continua a funcionar, a dar luzinhas, a fazer uma movimentação, a emitir um sinal rádio e a ter energia suficiente para ir contra a movimentação da Terra em movimento retrógrado, portanto, e numa órbita polar, pois temos aqui um grande mistério. Eu só quero que faça para si mesmo a sua pergunta, investigue sobre o assunto. Nós não afirmamos rigorosamente nada. Eu não vi o Black Knight, tu viste? Não? Sabes o que eu vi? Só nas fotos. Sabes o que eu vi, Jorge? As horas. E está nas horas de exatamente lhe desejar uma excelente noite e pedir-lhe que continue a acompanhar-nos em www.portugalmístico.com/canal. Não se esqueça também de subscrever no YouTube, nos acompanhar pelo Facebook e de juntar ao grupo da comunidade Portugal Místico. Ora, fazer cair esses gostos, partilhar a força toda e hoje nós consigo partilhamos o desejo de uma excelente noite e até ao próximo episódio. Olá e desde já, obrigado por estar desse lado, aqui com o canal Portugal Místico. Nós queremos trazer o máximo possível de informação, mas também ao mesmo tempo tentar fazer aqui um bocadinho de um programa de entretenimento que seja igualmente informativo e desmistificador. O objetivo do Portugal Místico é exatamente desmistificar e, acima de tudo, trazer-lhe a capacidade de poder, em comunidade, crescer em conjunto connosco. Pelo investimento simbólico de 3 euros estará desse lado a ajudar-nos não só a fazer a manutenção dos websites, a manutenção do canal, todo o processo de controlo e criação de conteúdos, mas acima de tudo está a ajudar-nos a ajudar em que nós estamos a ajudar a Elpo e através da Elpo nós vamos podendo fazer um bocadinho mais por aqueles que estão a precisar. Por outro lado, pode também fazer um investimento ligeiramente maior, um investimento mensal que vai não só apoiar o Portugal Místico e toda a criação de conteúdos e também ajudar-nos a ajudar de uma maneira mais expressiva, de uma maneira mais intensa e também irá trazer-lhe a capacidade de poder frequentar os nossos cursos ou ter acesso aos nossos produtos bastante mais barato e para isso depois terá um grupo exclusivo para patronos onde poderá ter acesso a tudo aquilo que está disponível para si. Do nosso lado, aquilo que mais queremos é que se mantenha connosco e que vá crescer connosco, sendo mais um seguidor do Portugal Místico. O canal Portugal Místico foi feito para si. Obrigado. Até à próxima.